वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Kripa Sindhu Shushampurno Sarva Sattopakaraka Nispriho Sarvatoh Siddho Sarva Vidya Visharada Sarva Sangsaya Sangsetta Analasa Guru Rahita. Kripa Sindhu Shushampurno Sarva Sattopakaraka Nispriho Sarvatoh Siddho Sarva Vidya Visharada Sarva Sangsaya Sangsetta Analasa Guru Rahita. Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagat Guru disse: quando estes olhos não quiserem ver mais nada, nenhuma forma material, quando meus ouvidos não quiserem mais escutar nada material, quando a minha língua não quiser mais falar sobre nada que seja material, então a questão do Haribhajana pode surgir ou não. Esse é o verdadeiro Haribhajana. Enquanto estivermos ainda envolvidos nas coisas materiais, nós não estaremos fazendo o verdadeiro Haribhajana, a verdadeira adoração a Krishna. Quando meus olhos não quiserem ver nada de material, meus ouvidos não quiserem ouvir nada relativo à matéria, quando a minha língua não quiser falar nada sobre a matéria, então a questão do Haribhajana pode surgir. Mas isso também não é uma garantia, pois a alma condicionada, ela possui a sua própria liberdade, o seu arbítrio dado pelo Senhor Supremo. Eles podem fazer bhajana ou não. São fatores que podem depender. A alma condicionada pode seguir o Guru ou pode deixar de seguir o Guru. Porque o Guru não vai prender você, pegar você pela garganta, você tem que me obedecer. Não, o Guru não vai fazer isso. É você quem vai decidir. O Guru Pada Padma nunca vai pressionar você. Se você quiser fazer, se render, ok. Se você não se render, ok também. E é por isso que nós sabemos, o Senhor Shri Krishna disse para Uddhavaji Maharaj, ele disse: ó Uddhava, Bhagavan disse a Uddhava este verso: por conta da diferenciada manifestação natural da natureza material de Prakriti, também devido aos diferentes samskaras, as diferentes impressões que a alma acumula no estado condicionado, muitas pessoas podem tomar abrigo aos pés de lótus do Vaishnava, mas alguns deles vão seguir o Vaishnava de maneira perfeita. Outros vão encenar uma peça de teatro. Aqueles que são tattva-vida, que são almas realizadas, para eles basta um olhar para as pessoas e eles entendem. Mas os tolos não conseguem compreender quem está rendido e quem não está. Eles não estão nesta plataforma para poder compreender quem está rendido e quem não está. Eu deveria seguir o meu Guru Pada Padma 100%. Por que eu não sigo? Todos os discípulos deveriam seguir o Guru de maneira total. Seria uma obrigação, mas as pessoas não conseguem. Os Vaishnavas puros, eles vão manifestar o seu passatempo como Paramahamsa. E eles não vão forçar ninguém. É o seu desejo que vai determinar se você vai seguir o Vaishnava
para alcançar aquele ponto excelente, ou se você vai rejeitar o Guru. Isso depende de você. Agora a questão qual é? Aqueles que realmente seguem o Vaishnava puro e aqueles que não seguem os Vaishnavas puros, como distingui-los? Como realizar? Eu tenho latido como um cachorro. No mundo inteiro se espalhou uma gigantesca incompreensão. E mesmo comigo repetindo sobre a verdade absoluta, ninguém consegue entender. Mesmo eu agindo da maneira mais entusiasmada possível pela ordem de Prabhupada Bhaktisiddhanta e do meu Guru Padapadma e do Guru Varga. Se eu mostrasse uma matemática, um cálculo, eu poderia mostrar isso, fazer uma equação, mas mesmo assim as pessoas não aceitam. E infelizmente eu sei que é assim. Mas eu não sinto dor por conta disso. Se eu tiver algum desejo, eu sentirei dor, mas eu não tenho desejos, então eu não sinto dor. O que mais eu posso fazer? Quem está realmente seguindo o Guru Padapadma, quem não está seguindo, como descobrir, como entender? Quem pode realizar esse ponto? Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer sucessivas vezes: aqueles que se estabelecem no comportamento de Gauranga Mahaprabhu, eles são os verdadeiros pregadores. A pregação não significa um malabarismo ou estar na plataforma verbal. A pregação não significa enganar as pessoas para que eles sigam um enganador. Isso chama-se Jivahimsa, violência contra a alma condicionada. Se eu não puder guiar alguém propriamente, eu não devo buscar doações, popularidade. Se eu falar em nome disso, eu estou fazendo Jivahimsa, violência contra a alma condicionada. Mesmo que eu esteja seguindo os 4 princípios, mesmo assim, é uma forma de Jivahimsa. E eu não posso fazer Jivahimsa, é melhor abandonar tudo. Mas eu não posso fazer mal para a alma condicionada. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: aqueles que estão estabelecidos no comportamento demonstrado por Chaitanya Mahaprabhu, eles sim são os verdadeiros acharyas, eles são os acharyas genuínos, eles são os verdadeiros pregadores, pois eles estão desfrutando da misericórdia de Guru dos Vaishnavas, do Senhor Supremo, do Panchatattva, e a misericórdia deles está transbordando. Quando a sua misericórdia transborda dentro de você, você pode distribuí-la para os outros, mas se você não desfruta de nenhuma misericórdia, como você pode distribuir? Não, não é possível. Então, somente convencer as pessoas, tente entender. Como um vendedor, ele quer me convencer sobre o seu produto. Um vendedor, ele sabe falar, ele vai me convencer que aquele produto é muito bom. Senão você não compraria, não é? Qualquer produto que você quiser comprar na praça, no mercado, você vai ter que sentir que você está comprando aquilo para sua própria vantagem. As pessoas querem sentir isso. Eu não estou sendo forçado a comprar, eu compro porque eu preciso. Essa é a técnica dos bons vendedores. Eles te convencem de determinada maneira que você acha que é necessário fazer determinadas coisas, fazer determinadas compras. Dessa maneira, aqueles que são como vendedores e pregam, eles recebem uma popularidade gigantesca. Eles podem ser tão populares que você não consegue nem imaginar. Por quê? Se você quiser lutar comigo, eu peço aos teus pés de lótus, por favor, traga o que eles falaram, o que eles escreveram e me mostre. Quando eles falaram sobre Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, não é uma questão de briga, é uma questão de evidência. Me mostre tudo que foi publicado por cada um dos
Vaishnavas mais famosos. Aonde está? Quantas vezes eles falaram sobre Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada? Se não está lá é porque eles são trapaceiros. Eles esconderam Prabhupada Bhaktisiddhanta para que as pessoas nunca venham a saber a verdade absoluta, para que eles sigam esses Vaishnavas que escondem Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas eles se esquecem que a vida dura 2 dias. Eu estou contando já a minha morte. Quando eu irei embora desse mundo material? Que dia que eu vou embora desse mundo material? Então eu não posso arriscar contar mentira para as pessoas, não? Porque eu sei que na minha... Enquanto eu estou vivo, você vai poder me dar guirlandas, doações. Eu posso construir muitos templos, mas o que será a minha eternidade depois disso? Eu tenho que pensar nisso. Mas eu sou tão tolo. Por conta de Maya, por conta da ilusão, eu só estou concentrado em Labha, Puja e Pratista e dizendo tolices. Só tolices, sem Siddhanta. Então, antes que você brigue comigo, eu peço aos teus pés de lótus. Traga os Harikatas. Quantos Harikatas você tem? 1.000? 500? Vamos analisá-los. Traga tudo. E toque diante de todo mundo de um juiz. Quando eles estão? Quantas vezes você vai falar de Prabhupada Bhaktisiddhanta disse? O Bhaktivinoda Thakur, Gorakshara Das Babaji Maharaj. O Harikata não vem de você, da sua mente. Quem quer ouvir o que está vindo de você? Nós não temos tempo para ouvir o que vem de você. Se nós estamos interessados em ouvir filosofia, eu posso ir numa aula, numa faculdade de filosofia. Eu vim até você, eu quero tomar a briga de você porque você tem realização. Porque você tem realização do Guru Varga. Isso é um ponto muito que vocês têm que tomar muito cuidado, analisar esse ponto. Não é uma questão de briga, é uma questão da sobrevivência da sua verdadeira alma, seu tolo. Você não está pensando. Depois de alguns dias você vai embora. Você vai ter que ir embora. Então nós temos que ter certeza que as gerações futuras poderão ter a bênção de saber o que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse. Aí sim nós receberemos imensa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Se o mundo inteiro me rejeitar, mas eu receber a misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu estarei satisfeito. Eu só gostaria de receber a misericórdia do meu Guru Maharaj e de Bhaktisiddhanta. O mundo inteiro não me interessa. Porque eu quero dar Harikata pelo desejo da sucessão discipular, para o meu próprio benefício absoluto e para o seu benefício absoluto. Esse é o meu objetivo, disse Shandas Babaji Maharaj. Então, dessa maneira, eu peço a você, veja o que foi publicado, como eles estão falando, ouça, analise. Eles estão apontando para quem? Para si mesmos, para Bhaktisiddhanta. Eles estão indicando a maneira que Prabhupada Bhaktisiddhanta, pelo caminho de Bhaktivinoda Thakur, ou eles estão indicando alguma outra coisa. Não brigue comigo. Ouça e julgue. E aí você vai entender que você foi trapaceado. Eu acho que todos os discípulos, eles devem ter realizado a essa altura. Nosso Guru nos trapaceou. Externalmente eles querem manter alguma coisa porque eles possam continuar vivendo, mantendo suas instituições e sociedades. Mas internamente eles sabem que os gurus estavam tentando trapaceá-los. Eu tenho certeza. Traga eles aqui.
a deidade de Nrsimhadeva auto-manifestada e diga, você está feliz com o seu guru? Eles vão dizer não. Então não é uma questão de briga de política. Se o meu guru me trouxer um novo caminho em relação ao que Bhaktivinoda Thakur disse, isso não é possível. Um caminho novo não é possível. Aqueles que vão abrir um caminho novo, em pouco tempo Bhaktivinoda Thakur disse isso no comentário do Upadeshamrita, eu posso mostrar para vocês, ele disse que em pouco tempo esse novo caminho e os homens que apontaram por um novo caminho irão para o inferno. Nos últimos dias, continuamente eu estive falando sobre o sintoma genuíno de um verdadeiro sadhu. Eu disse muitas vezes, ontem eu também repeti isso no Harikatha em Bengali que eu dei. Primeiro, Sampradayiknista. Ele deve ter um grande amor pela Sampradaya, pela sucessão discipular, pela filosofia que está sendo defendida. Antes de ver a destruição da minha Sampradaya, da minha escola de filosofia, eu preferiria morrer. Eu oraria para que Krishna me levasse embora, para eu não ver uma coisa como essa. A primeira coisa é essa fé na Sampradaya. Então, você poderia dizer que você está livre de Kamaka Kamini Pratista. Eu posso provar que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, que Bhakti Deitamada Goswami Maharaj, todos eles estavam livres de tudo isso. Eu poderia falar por horas infinitas, sem parar, uma hora atrás da outra. E você não poderia negar que eu estou certo ao comprovar. Mesmo que você tenha seu time, seu bairrismo, você não poderia negar a perfeição destes Vaishnavas que eu mencionei. Então, o sintoma principal é: você ama um Vaishnava puro ou não? Você ama Bhakti Deitamada Goswami Maharaj? Um nome como esse, Bhakti Deitamada Goswami Maharaj, com esse nome, somente esse nome pode purificar todo mundo. Todos os dias eu declamo este verso que invoca este grande Vaishnava. É como um mantra. Se eu me lembro de Madhava Goswami Maharaj, o meu Guru Padapadma disse, meu filho, se eu não estiver, se você servir, sirva Prabhupada Bhaktisiddhanta através de Madhava Goswami Maharaj, você vai estar me servindo. Ele disse, você vai estar me servindo se eu não estiver aqui. Esse é meu pedido a todos vocês, tentem entender a diferença entre um devoto puro e um não devoto. Madhava Goswami Maharaj se foi muito tempo atrás. E o nosso coração se despedaçou. Eu poderia dizer algo. No Guru Padapadma, no Nilachal Dham, em Jagannatha Puri. Me deu esta ordem, meu filho. Imediatamente vá. Imediatamente vá para o local de nascimento de Prabhupada. Hoje eu tiro o Bhakti de Madhava Goswami Maharaj. Não, eu vou. Não, vá agora. Os sadhus estão glorificando ele e você pode ouvir e se purificar. E outra coisa, eu soube que a biografia dele saiu, eu quero lê-la, por favor. Você, por favor, compre para mim, disse Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para Shambhava. Ele era sênior amada Bhakti Deitamada Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj veio muito antes de Parama Gurudeva, mas mesmo assim ele queria ler a sua biografia. Tente entender o que isso significa. Agora eu peço aos pés de lótus de todos vocês, tentem entender a diferença entre um Vaishnava puro e um não Vaishnava. Não é uma questão de briga. Bhakti Deitamada Goswami Maharaj era uma personalidade tal que
Ele jamais rejeitou seus irmãos espirituais, ele sempre quis abraçá-los. Ele sempre quis, venham, venham, venham. Eu estou sozinho, não posso pregar, venha comigo. Sempre. Ele nunca competiu, nunca foi invejoso. Um por um eu poderia dar o exemplo de como ele serviu todos os seus irmãos espirituais. Vocês poderiam enlouquecer. Ninguém quer ouvir sobre isso. Só muitos poucos conseguem escutar. Eu sei. As pessoas não querem ouvir sobre isso. Isso é um arranjo de Mayadevi. Mayadevi não permite que vocês se tornem Niskapat, que vocês se tornem umas pessoas puras, que vocês deixem para trás a trapaça. Vocês viram a vida de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que chorou quando Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj ficou doente, foi para o hospital. Ele chorou pelo seu irmão espiritual, ele chorou por Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Ele se sentava como um servo na porta do seu quarto. Oh, Madhava Goswami Maharaj, eu sei que você quer ir embora, não nos deixe. Como um servo, ele sentou na porta do quarto de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Então, Sridhar Goswami Maharaj ficou doente e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj chorou. Não nos deixe. Como se ele falasse do seu próprio Guru. Ainda que eu veja que meu irmão espiritual seja como o meu Guru Varga. E eu presto reverências aos pés dele como se ele fosse meu próprio Guru. Eu já disse isso. Você pode ouvir Harikatha. E às vezes eu estou falando Harikatha, Tirobhavtiti, sobre um discípulo. Eu nunca penso que eles são discípulos. Eles seriam um discípulo de Bhakti Vamana Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj. Então, se fosse por um cálculo, eu diria que ele é um discípulo, mas se eu escuto o Harikatha, você vai pensar que eu estou falando do Guru Varga, porque ele fala, e isso foi o que eu aprendi de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Isso que eu aprendi de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Você não pode me ensinar nada novo, eu aprendi deles. Então, no Avirbhav Titi de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que foi descoberto pelo próprio Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ele não queria dizer quando ele tinha nascido, ninguém sabia. Pela misericórdia de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ele falou, meu irmão espiritual, por que ele está me dando flores e doce no dia de hoje? Aí ele falou, hoje é o dia do nascimento dele. Esse é o seu Avirbhav Titi? Não. Esse é o seu Avirbhav Titi. Ele não queria confessar. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj não queria confessar. E ele carregava pacotes de doces e roupas e ia para os seus irmãos espirituais. Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj ia servi-los. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, mesmo sendo Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Júnior a ele, mas ele não pensava dessa maneira. Então Shyamdas Babaji Maharaj está contando do seu Guru, que no dia do seu aparecimento dava presentes para os irmãos espirituais, e assim que eles descobriram a data, ele dizia Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Ki Jai. Você não pode imaginar quanto ele era humilde. Agora eu não tenho desejo de viver ao assistir a falta de etiqueta que tem imperado ao nosso redor. Você não pode nem imaginar ver o que eu vi. Tudo se foi. Se eu tivesse o meu desejo de preservar algo, se eu pudesse fazer algo, isso seria mais do que suficiente. Eu gostaria de preservar o que eu vi, a etiqueta que eu vi. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele tinha um amor incalculável por todos os seus irmãos espirituais. Quando Madhava Goswami Maharaj se foi, ele explodiu em lágrimas e não podia falar. Se alguém seguir Srila Prabhupada em totalmente, nós devemos apontar para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele seguia Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira absoluta, dizia
Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o guru de Shyamdas Babaji Maharaj. Ele não pôde ver, presenciar a inauguração do templo no lugar de aparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. E ele foi mandado para o hospital. Antes ele estava no templo. E lá, na cama no hospital, ele chorava. Eu não posso fazer o seva do Senhor aqui no hospital por conta das minhas doenças. Ele estava no hospital e pensava, eu não posso servir Prabhupada Bhaktisiddhanta agora, dizia Parama Gurudeva no hospital e chorava. E ele era um homem muito forte, muito alto. Ao observá-lo, você pensava em Bhakti, ele não precisava falar nada, era só olhar para ele. Somente olhando para os seus pés de lótus você poderia obter Bhakti. Ele não precisava falar nada. Então, somente pela sua visão, pelo seu darshan, ele purificava a todos. E finalmente o que aconteceu? Ele estava no hospital e desenvolveu aquelas feridas de decúbito, porque ele não se levantava. Eles usavam o talco, mas mesmo assim essas feridas se manifestaram, apareceram. E ele esperava. Dizia, quando eu vou poder servir Prabhupada mais e mais? Nesse meio tempo, nesse seu passatempo de doença, essa doença teve uma reviravolta séria. Alguns dos seus discípulos não estavam maduros. Eu não encontro gente madura hoje. Imagina. Eu não encontro um maduro, como dizer alguns, para entender o que é um Vaishnava e o que não é. Então, um discípulo desses foi tomar o darshan do Guru no hospital. E Gurudeva estava lá na cama. Um discípulo falou com outro discípulo. Ele falou, esse aqui é o tubo do sangue e esse aqui é o tubo da urina. Esse aqui é o tubo. Está vendo os tubos conectados? E Bhaktivedanta Goswami Maharaj ouviu e chorou. Era assim que eles viam o Guru. Eles viam somente a parte material. O Guru estava doente, eles estavam vendo o catéter da urina, o catéter do plasma, das fezes, e ele chorou, Parama Gurudeva chorou, porque ele quis estabelecer o Siddhanta da transcendentalidade do Vaishnava, e seus discípulos estavam olhando para o aspecto material de seus passatempos de doença. Eu gostaria de que você me mostrasse um único erro de Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Eu não estou pedindo que você me traga vários. Me traga um erro dele, para que você possa dizer que ele é um tolo, que ele estava errado, que ele era um patife. Como você diz isso? Ele era um acharya tamanho que ele era sem comparações, incomparável. O maior sintoma de um acharya é a sua misericórdia. O sintoma de um acharya é a sua misericórdia para liberar as almas condicionadas. Esse é o sintoma principal de um acharya. Esse é o sintoma principal de um acharya. Como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, como Sridhar Goswami Maharaj, eles sentem dor e dizem, como eu vou liberar as almas condicionadas? Bhaktivedanta Goswami Maharaj foi a primeira personalidade depois de Prabhupada Bhaktisiddhanta a passar a vida inteira correndo de um lado para o outro para liberar as almas condicionadas. Ele foi até o Assam, que é uma terra de Mayavadis, para o Punjab, que é uma terra de Mayavadis, para o sul da Índia, que é uma terra de Mayavadis. E o tempo todo ele lá tentava liberar a todos.
Quem foi até o Punjab? Quem foi pregar nesses estados pobres? Quem foi no sul da Índia? Essas pessoas que iriam pregar, primeiro eles diziam, que hoje em dia eles pedem Harikatha, primeiro você precisa me pagar 60 mil, hoje em dia é o preço que estão pedindo para você. Aí o Acharya pode falar. Parece que estão cobrando isso hoje. Alguém disse isso para Shandas Babaji Maharaj. Se você me perguntar se eu acho que essas pessoas, que eu tenho que honrar esses acharyas que estão cobrando esse valor, eu pegaria um pedaço de madeira e jogaria neles. Essa é a minha honra. Essa é a honra que eu vou dar para eles. Porque eu não sou um trapaceiro. Você não tem ideia, você nunca viu, você não pode sentir. Se você quisesse sentir, você não conseguiria, porque você não tem realização direta. Pobres homens. Aquelas pessoas miseráveis do Assam não podiam dar uma moeda para Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Talvez eles pudessem dar 20 centavos, 20 rúpias. Eles eram tão pobres. Eles são grandes trabalhadores lá, mas não têm dinheiro. Eles não conseguem nem comer. Eles vão para a floresta e pegam ervas que crescem na floresta, fervem e comem. Essa é a vida deles. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj queria liberá-los espiritualmente. E agora, que acharya vai até lá? Quem está indo lá? Ninguém dá um dinheiro para eles lá? E ninguém vai lá, porque lá eles não recebem fama. Mas Madhava Goswami Maharaj ia lá. Naquelas vilas, nas florestas, ele ia para liberar a todos. Eles não tinham quartos lá para hospedá-lo. Como é que eles poderiam? Eles não tinham quarto nem para eles. Como mais que eles poderiam hospedá-lo? Madhava Goswami Maharaj dormia de noite num vagão de trem, nos tubos de bambu, assim, nos pedaços de bambu, eles faziam uma espécie de cama improvisada. Ele ficava em cima, Tirtha Maharaj ficava no meio. E ali tinha um ralo grande. Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj me contou isso. De noite ele tinha medo, porque ele escutava o som das cobras passando no chão. Eles ouviam as cobras esfregando o corpo no chão, eles ouviam os chacais do lado de fora. Em Vrindavana também eu ouvi, já dormi em pedaços de bambu. Tudo escuro, você não conseguiria ver nem o dedo, tão escuro que ficava. Ao relento. A qualquer momento uma cobra poderia ter me picado. Porque é um lugar cheio de cobras ali. Mas eu não tinha medo. Então, dessa maneira, ele pregou entre todas as almas mais caídas. Ele foi liberar todos ali. Sem dinheiro, sem fama, sem nada. O nosso Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj também fez assim. E alguns dos seus irmãos espirituais brincavam até com ele. Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj era um discípulo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Você vai pregar lá, ninguém tem dinheiro, e você foi para o exterior e não coletou dinheiro. E ele riu. Ele falou assim, eu não vou para os países estrangeiros para coletar doações. Eu gasto o que me doam aqui na Índia para liberar as pessoas no Ocidente pela ordem de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele me deu ordem de ir. Eu não estou indo lá para coletar nada. Eles queriam provar que Srila Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj era inútil, porque ele não coletava quantidades de dinheiro no exterior. Mas nós sabemos a verdade, nós sabemos quem ele era, esse grande discípulo de Param Gurudeva. Se eu não sei quem você é,
Quem é Madhava Goswami Maharaj? Como eu posso glorificar? Como eu poderia glorificá-lo? Então tenha certeza. Um Vaishnava pode glorificar outro Vaishnava. Isso é um Siddhanta, não se esqueça. Somente um Vaishnava genuíno pode glorificar um outro Vaishnava. Um materialista não pode. A glorificação de um Vaishnava é uma glorificação transcendental. Um homem materialista, pode se sentar numa cadeira e falar sem parar sobre Madhava Goswami Maharaj. Isso não será Harikatha. Que ele fique lá, blá, 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 blá. Quando Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse 2 linhas sobre Madhava Goswami Maharaj quando ele estava velhinho, isso era Harikatha. Mesmo que ele falasse 1 ou 2 linhas, ele falava com todo o seu coração. Quanto sofrimento um Vaishnava pode sentir? Ele dá a vida pela emancipação de todos, mas vocês não conseguem perceber. O Vaishnava é capaz de sacrificar a própria vida pela emancipação da alma condicionada. Você pode se lembrar, não? Gurudeva dizia, como o Ramanujacharya que recebeu aquele mantra do Guru e o Guru proibiu, não dê esse mantra para ninguém. E ele não respondeu. Depois de receber o mantra, ele foi até a cidade e disse o mantra na praça pública para 70, 60 pessoas por vez. Quando o Guru ficou sabendo, isso está escrito. Ele ficou muito bravo. Você fez isso, eu falei para você não dar esse mantra. Você pode ir para o inferno. E ele juntou as mãos e disse, Gurudeva, se uma criatura minúscula como eu puder ir para o inferno, isso é algo muito bom. Se pelo menos eu puder salvar todas essas pessoas, eu irei para o inferno. Então eu poderei salvá-los com este mantra secreto que você me deu. Se eu for para o inferno, que mal tem nisso? E o que o Guru fez? O Guru conseguiu realizar o coração de Ramanujacharya. Ele permitiu que o seu próprio filho, aquele Guru, tomasse iniciação de seu discípulo Ramanujacharya. Ele disse, meu filho deve tomar diksha de você. Jadavacharya, a mãe de Jadavacharya disse, meu filho, você tem que aceitar iniciação. Ele quis matar Ramanujacharya, esse Jadavacharya. E isso aconteceu com Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Eu poderia dar um exemplo atrás do outro e eu não teria fim, meu Harikatha não terminaria nunca. Ele estava pregando no Assam para Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ele queria liberar todas as almas condicionadas ali, mesmo as pessoas de casta muito baixa. Você pode cantar os santos nomes, cante os santos nomes, Harinama. Ele deu Harinama para tantas pessoas lá. Um dia Madhava Goswami Maharaj pensou, se eu tiver 2 grupos vai ser melhor. Um grupo vai nessa área e outro grupo vai para outro lugar. Ele pensou assim. Se todo mundo for no mesmo lugar, aí como é que fica a pregação? Todos no mesmo lugar. Fica difícil. Então, ele falou, algumas almas realizadas podem ir para cá e outras almas realizadas podem ir para o outro lado. Mas Madhava Goswami Maharaj ficou sabendo que o seu grupo de pregação, eles apanharam de umas pessoas de uma tribo, eles ficaram com a cabeça quebrada lá. Eles foram lá pregar e as pessoas locais bateram nele. Eles foram parar no hospital. O que aconteceu? Que erro foi esse? E não teve erro, eles quiseram falar sobre as glórias de Mahaprabhu e apanharam. E Bhaktivedanta Madhava Maharaj disse o quê? Oh, Krishna. Ele gritou e disse, oh, Krishna. Quando esse mensageiro veio informar isso para ele, que todos os seus discípulos estavam no hospital,
Madhava Goswami Maharaj pôs a mão na cabeça e disse, Hare Krishna. Somente isso ele disse. Só essa palavra. Ele não foi até a polícia para abrir um boletim de ocorrência. Ele só disse, Hare Krishna. Isso já foi suficiente. O que aconteceu naquela noite, todos aqueles antagonistas que queriam bater neles, cada um deles, um elefante veio da floresta e destruiu todas as casas dessas pessoas. O elefante pisou em todo mundo. Até as crianças ficaram feridas, as esposas, tudo foi destruído. Vejam. E uma casa lá, estava lá de um homem que não tinha feito nada. O elefante não derrubou aquela casa. O elefante só derrubou as casas das pessoas que bateram neste grupo de pregadores. E que siddhanta a gente pode extrair disso? Se você dá dor a um Vaishnava puro por tempo infinito, você pode ir ao inferno. O Senhor Supremo não pode suportar. Até hoje, observe, espere e observe. Veja aonde vai ser o resultado final. Espere para ver o resultado final de quem atacou Vaishnavas puros. Ninguém poderia vir e discutir comigo sobre isso. Então, Madhava Goswami Maharaj pregou para todos os lados. Ele foi o único sadhu entre todos os associados do nosso Guru Varga. Ele foi o único que obteve o sucesso de comprar e liberar das mãos dos materialistas o local de aparecimento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quanta paciência, quanta tolerância. Nosso Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj dizia, quando nós desistíamos de comprar um pedaço de terra para fazer um templo em Madras ou em Kabul, a gente queria ir embora porque a gente não alcançava sucesso. Quando eu discuti esse ponto com Hayagriva Brahmachari, Madhava Goswami Maharaj, ele respondeu, meu irmão espiritual, a gente não tentou ainda o suficiente, nós temos que começar agora a tentar. Eu falei, meu Deus, nós estamos tentando há meses e falhamos. Nós chegamos num ponto de desistir, nós falhamos, e Param Gurudeva respondia, a gente não tentou ainda, nós vamos tentar com mais força. Essa era a sua paciência, a sua tolerância. Ele conseguiu comprar um pedaço de terra para fazer templos em todos os lugares, nos lugares mais difíceis, em Madras, todos os lugares. Lá é uma terra de Mayavadis, eles nem queriam ouvir Harikatha, e mesmo lá ele conseguiu. Uma vez uma grande assembleia desses Mayavadis, eles exibiam um título, mas eu não poderia dizer que ele tinha esse título, porque ele era um patife, na verdade. Uma pessoa perigosíssima. Você não sabe como era a vida dele. Ele fez uma cópia de um livro. Ele fez um plágio de um livro. E ganhou um prêmio com esse plágio. Veja que personalidade. Ele plagiou um livro. E aquele autor chorou. Eu que escrevi esse livro, mas ninguém ficou sabendo dele. Porque o outro que publicou o livro era presidente dessa instituição. Ele disse para o juiz, todos sabem que esse livro foi meu. Mas o juiz disse, o juiz ficou em silêncio. Então este plagiário estava nessa assembleia. Ele quis estabelecer o Mayavadismo. E Madhava Goswami Maharaj e Sridhar Goswami Maharaj estavam lá com muita educação e humildade. Eles não foram grosseiros. Disseram, o que você está falando? Não. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj contou, nunca ninguém fez Madhava Maharaj ficar bravo. Ninguém conseguiu fazer isso. Era um milagre.
Na vida toda dele, os Mayavadis brigavam com ele no Punjab, em todos os lugares ele ficava humilde e sorria. Lá onde hoje é o Bangladesh, onde existem esses líderes muçulmanos que lutaram contra ele, ele não ficava agitado, ele simplesmente respondia sorrindo. Como você pode dizer assim? Ele não gritava, não, você está errado, eu que estou certo, nunca. Como você pode dizer dessa maneira? O senhor pode fazer isso, o senhor não pode fazer isso? O que o senhor não pode fazer? Ele respondia. Você diz que Allah pode fazer tudo o que quiser, agora você diz que Allah não pode fazer isso? Se Allah é todo-poderoso, então por que ele não pode ter uma personalização? Ele deve ter uma forma espiritual, senão ele não seria todo-poderoso. Você está entrando em contradição. Ele respondia sorrindo. Ele sorria e falava com toda humildade. Se Allah pode fazer tudo, por que ele não poderia ter um corpo espiritual? Como é que nós poderíamos dizer que ele é Allah? Como eu poderia dizer que Allah é todo-poderoso se ele não pode fazer isso, se ele não pode fazer aquilo, se ele não tem isso, se ele não tem aquilo? Se você diz que ele é o Supremo, ele tem todos os poderes, ele tem todos os direitos. Então saiba, ele disse para esse mestre, um grande elefante no mundo inteiro, nessa localidade, tem elefantes enormes. E tem outros tipos de elefante na África que também são enormes. Madhava Goswami Maharaj disse, você acredita que o Senhor pode arranjar, que o Senhor Supremo pode fazer um elefante passar pelo buraco de uma agulha? O buraco da agulha. Você acredita? Ele disse para esse mestre muçulmano que o Senhor Supremo pode fazer um elefante passar pelo buraco da agulha? Não acredita? Mas a nossa concepção de Deus é como essa. Nós acreditamos que para Krishna o possível e o impossível são a mesma coisa. Ele é aquele que pode fazer tudo. Ele é Ishvara, ele é o controlador, ele é Deus. Dessa maneira, Bhaktivedanta Goswami Maharaj mudava o coração de todas as pessoas, mesmo dos muçulmanos. Centenas, milhares de muçulmanos vinham ouvir Madhava Goswami Maharaj para ver aquele sábio. Nossa, como ele tem uma aparência bonita, como ele é iluminado. Quando eu olho para ele, você sentia satisfação só de olhar para ele. Eu me lembro de Shandas Babaji Maharaj. Você não pode nem imaginar. Madhava Goswami Maharaj tentou da sua melhor maneira possível para conseguir o Avirbhav, o local de Avirbhav de Bhaktisiddhanta. Muitas vezes foi dito que o coração de Madhava Goswami Maharaj, eu posso dizer solenemente, Nityananda e Balarama, quando se sentem no seu coração, o seu coração se estende até o infinito, ele pode abraçar o mundo inteiro. Eu nunca posso esquecer Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, nunca. Eu nunca posso esquecer Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, nunca. E o que dizer de brigas e de pessoas que vão falar mal deles? Eu não posso esquecê-los. Devotos tão exaltados e elevados. Eles eram maravilhosos. Eu serei sempre grato. O Senhor Supremo é grato a eles. Amado Goswami Maharaj. O Senhor Supremo é grato a Ramanujacharya. E Ramanujacharya é grato a Kuresha, seu discípulo. Ele nunca pensou, Kuresha é meu discípulo. Nunca. Eu nunca penso que eu tenho discípulos, nunca. Se alguém achar que é meu discípulo, isso é uma questão sua. Mas eu peço, tente observar meu caráter antes de... Não venha até mim sem observar tudo isso. Eu não tenho nada para tirar de você, somente seu coração. Se você quiser me dar seu coração, eu aceito. Dinheiro eu não quero.
Você pode me dar seu coração? Ah, isso sim eu quero. Então essa é a natureza de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Quanta paciência. Estava lá com Madhava Goswami Maharaj para que ele pudesse liberar o local de aparecimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sem dinheiro, sem nada. Somente esses inimigos tentaram destruir este projeto de comprar esse local para fazer o templo. Os inimigos de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, eles queriam que ele não conseguisse comprar essa casa que se tornou o templo, onde Bhaktisiddhanta apareceu. E na história do Vaishnavismo, o nome dele vai estar escrito em letras douradas, é por isso que eles lutaram contra ele. Eu não consegui escrever, por isso que eu não escrevo a vida do meu Guru Maharaj. Eles tiraram tudo de mim. Eu tinha os diários de meu Guru Maharaj e eu ia escrever a sua biografia, mas eu não fiz isso porque eles não quiseram. As pessoas que roubaram esses livros não quiseram que eu escrevesse meu nome para que ele ficasse escrito em letras douradas. Você entende Bengali? Somente 10 páginas é mais suficiente, mais do que suficiente. Se um devoto puro escreve 10 páginas, aquelas 10 páginas são mais importantes do que um livros enormes, volumes enormes. Se você entender Bengali, você vai ver, eu escrevi 10 páginas sobre ele. E ele me ditou, escreva isso. Eu não sou escritor. E eu fiquei muito satisfeito, é um milagre. De qualquer forma. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj queria nos liberar a todos, mas ninguém queria ajudá-lo. Meu Guru Padapadma não tinha um tostão. E os outros irmãos espirituais, alguém deu 5.000, 10.000 para comprar esse terreno, mas o que ia fazer com esse valor? Ninguém tinha dinheiro. Bhanu Goswami Maharaj não tinha dinheiro. Eles poderiam ter coletado bilhões de dólares, mas eles nunca buscaram isso. O que eles coletavam, eles davam para o Guru. E algum acharya apontou para ele, dizendo, ele foi para o exterior para acumular doações e viver uma vida confortável. Que acusação feia é essa? Você dizer isso, você pode provar isso? Você falou isso, ok. Mas você pode provar isso? Que Bhaktivedanta Vibhana Goswami Maharaj, que Goswami Maharaj agiram dessa maneira, você poderia provar isso? Eles não tinham dinheiro. Você pode imaginar quem poderia traduzir o Bhakti Rasamrita Sindhu? Nenhum grande mestre poderia arriscar isso. E você vai falar contra ele? Você pode provar? Você distribui para o mundo inteiro para que as pessoas não entendam os verdadeiros Gaudiya Vaishnavas, mas a verdade será manifestada mais cedo ou mais tarde. Você não pode provar as acusações que você fez. Eles não tinham dinheiro. Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vibhana Maharaj não tinham dinheiro. Madhava Goswami Maharaj, eles queriam fazer um Bhaja Kuntira. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj falou, você vai construir um templo. Eles queriam fazer uma casinha minúscula. Ele disse, aquilo que Prabhupada pregou já é suficiente, eles responderam. Depois disso, então a pregação deles era não diferente da pregação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. O próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso e os escolheu para que eles pregassem. Ele disse, ninguém pode provar que essa pregação era diferente da pregação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Desculpem, é isso que Maharaj quis dizer. Que a pregação de Bhaktivedanta Vibhana Goswami Maharaj, de Goswami Maharaj, que eles pregavam de maneira perfeita, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta afirmou isso, que a pregação dele e a pregação desses seus discípulos era idêntica, não diferente.
E veja se a sua é assim. Veja o que você escreve. Eles foram convidados em lugares muito elevados para falar de Chaitanya Mahaprabhu. Pelo desejo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles fizeram isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se você pregar num nível muito elevado, num nível baixo, a pregação também acontecerá. Eles pregaram para os reis e as rainhas da Inglaterra, em todos esses palácios, mesmo para essas pessoas em Oxford. Eu posso dizer que discípulos assim qualificados, como todos esses Sadananda Swami, como todos esses discípulos de Bhaktisiddhanta, eu estou sentado no Vyasasana. Se você me mostrar algum erro deles, eu poderia sair dessa Vyasasana. Ou se você me provasse que alguém é como eles hoje em dia, você pode gritar sentado em cima dos seus milhões, mas você não tem poder espiritual para me contradizer. Com dinheiro você pode fazer o que você quiser. Então, esse era Bhaktivedanta Goswami Maharaj. No último momento, ouça isso, nos últimos momentos, quando houve o registro dessa propriedade, ia acontecer hoje ou amanhã, ou depois de amanhã. Eles iam assinar a compra desta casa onde Bhaktisiddhanta nasceu, apareceu. Então, de repente, um tolo que era como os excrementos da sociedade Vaishnava, ele escreveu uma petição contra a registração de Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Ele tentou embargar a compra. Eles gastaram uma fortuna para fazer essas corrupções. Eles não teriam dado dinheiro para você. Eles davam dinheiro, eles não ajudavam as pessoas, eles guardavam dinheiro para dar para as próprias famílias. E eles gastaram, esses falsos Vaishnavas tentaram parar Bhaktivedanta Goswami Maharaj. De qualquer maneira, eles juntaram uma quantidade de dinheiro para tentar corromper o juiz. E o que aconteceu? Foi um arranjo de Balarama, um arranjo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, um milagre. Por acaso houve um feriado e esse papel de embargo da compra não chegou a tempo e eles conseguiram registrar o templo em nome de Paramarudeva. Ele não ia conseguir registrar com esse documento que esses seus irmãos espirituais contra ele fizeram para parar a compra desse lugar, para comprá-la no próprio nome. Está no livro de Gurudeva. Você pode imaginar uma coisa dessa? Que gênero de santo é esse que era protegido por Balarama pessoalmente? Escreva isso no seu caderno, no seu diário. Os verdadeiros sadhus, que são apoiados por Nityananda e Balarama, tente disturbá-los, tente matá-los e veja o resultado. Então você pode realizar, quando Nityananda e Balarama puderem me ajudar, nenhum pai no mundo pode conseguir, nenhuma grande personalidade poderia ser contra. Esse era Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Então, antes de conseguir comprar esse local, Bhaktivedanta Goswami Maharaj pediu para os bandidos ali. Eles ficavam ali naquela casa. Era uma casa velha, estava cheia de bandidos ali. Ele foi lá e pediu, pessoalmente, por favor, meus filhos, vocês poderiam sair desse lugar? Nós não vamos chutar vocês daqui, nós vamos ajudar vocês, ele disse. Nós não somos sem misericórdia. Mas você tem que sair porque aqui nosso guru nasceu aqui. E esses bandidos falam, nós não vamos embora daqui. O que você acha que você pode fazer? Eles eram bandidos que moravam naquela casa. Eles pegaram facas para atacar os discípulos de Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Se você fizer alguma coisa, a gente corta a garganta de vocês e joga vocês no fosso. Eles foram ameaçados assim. E Bhaktivedanta Goswami Maharaj
disse, por favor, esse é o local de aparecimento do nosso Guru de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Nós vamos ajudar vocês a ir para outro lugar. Quem você acha que é para nos tirar daqui? Eles responderam. Então, depois que ele conseguiu vencer esse caso, então os policiais, acompanhados pelo juiz, foram lá para esvaziar a casa. A mesma casa. Ele quis dar dinheiro para esses bandidos. E a polícia veio tirá-los dali. Eles jogaram todas as coisas desses bandidos na rua. E os bandidos chegaram diante de Maharaj e disse, Maharaj, você disse que ia nos ajudar, por favor, nós estamos prontos. E ele disse, nós pedimos que vocês fizessem isso e vocês não quiseram. E agora o que você quer? E Bhaktivedanta Madhava Goswami falou, nós vamos dar bananas para vocês, então. Eu disse que a gente ia dar, e vocês nos ameaçaram, agora tornou-se um caso de polícia. Param Gurudeva respondeu, não é mais sob a nossa jurisdição, nós viemos aqui e oferecemos ajuda para vocês. Ele quis ajudá-los, mas eles ameaçaram, inclusive os discípulos de Param Gurudeva. E agora eles disseram, agora nos ajude, agora nos ajude. Ele falou, agora é tarde, agora se tornou um caso de polícia. Eu pedi para vocês, eu vim aqui, eu não quis chamar a polícia, mas vocês me ameaçaram. E agora como eu posso ajudar vocês depois que vocês ameaçaram a minha vida e a vida dos meus discípulos com facas? Então, antes de entender Madhava Goswami Maharaj, você precisa receber a misericórdia de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj, para entender o seu Guru. Para entender o meu Guru Pada Padma, eu pedi a ajuda de Bhakti Balabhatirtha Goswami, de Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. Porque através da misericórdia dos Vaishnavas nós podemos compreender o Guru Varga. E através da misericórdia deles eu ainda estou tentando entendê-los. Eu ainda não entendo eles porque eu ainda tenho muito falso ego, diz Shyamdas Babaji Maharaj muito humildemente. Mas pela ajuda dos meus Shiksha Gurus, eles me ajudaram a entender quem são. Não pense que ele é um velho sentado numa cadeira. Ele é um grande Vaishnava, muito exaltado. Então, da mesma maneira, pela misericórdia de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu pude entender quem é Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Eu não posso esquecer isso. Eu poderia dar incontáveis exemplos do seu comportamento perfeito, como eu posso provar quanta misericórdia, quanto coração ele tinha. Eu vou dar mais 2 exemplos, 1 ou 2 exemplos. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj era o Acharya da Chaitanya Mata. Você não sabe? Ninguém sabe. Madhava Goswami Maharaj era o Acharya, ele foi eleito Acharya. Ele não quis se tornar Acharya, mas Kunjada e seus outros apontaram ele, você deve ser o Acharya. E Kunjada foi até o Kumbh Mela. Você conhece essa reunião de sábios? Ele levava Madhava Goswami Maharaj, você tem que vir comigo. Eles se queriam muito bem. Então, por algum motivo que eu não sei dizer, mesmo em Kumbh Mela, quando todos os sadhus se encontram, não somente os indianos de todos os países, eles vêm até o Kumbh Mela. E lá existe uma grande assembleia de diferentes sadhus que podem falar de diferentes tópicos. Então, nesse dia, particularmente, foi selecionado para que a Gaudiya Mata falasse. E Madhava Goswami Maharaj foi até lá. Ele ainda era Brahmachari, o nome dele era Hayagriva Brahmachari. Ele foi lá como Hayagriva Brahmachari. E Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj naquela época era Kunjada, era o nome dele antes. Kunjadas. E nessa assembleia,
Tinha uma grande assembleia de sadhus da Índia toda. Nós não diríamos que eles são os pandistas mais elevados de toda a Índia, mas era assim que eles eram conhecidos pela população. As pessoas comuns diriam isso. Você ouviu falar de Kalpatri? Ele era o Mayavadi Pandita número 1. Kalpatri. Ele nunca usou uma sandália. Ele nunca subiu num carro ou num trem. Ele foi a pé. Ele nunca usou um utensílio para tomar a prachada. Ele só comia o que cabia na mão. Esse era Kalpatri. Ele era o presidente desta assembleia. E em nome da Gaudiya Mata, um representante iria falar. Ele pediu para que Kunjada falasse porque ele era sênior. Ele disse, não, 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 não. Você que tem que ir, ele disse para Param Gurudeva. Não, mas você é sênior. Não, não, você que tem que ir, ele disse. Mas o irmão espiritual mais velho pediu para ele falar, então, por favor, me abençoe, disse Param Gurudeva. Eu não sei nada, por favor, me abençoe. Então, Madha Goswami Maharaj, com a sua aparência, pegou o microfone. Quando os sadhus olharam para ele, de onde veio um sadhu como esse? Ele tão bonito, tão alto, tão forte, quão poderoso ele parece. Ele parece resplandecente. Ele começou a falar para estabelecer a filosofia de Gauranga Mahaprabhu, as conclusões, o vichar de Gauranga Mahaprabhu. Ele falou durante horas e depois disso, quando ele terminou, todos bateram as mãos. Todos bateram as mãos e começaram a dançar. Kalpatri Prabhu, esse Pandita Mayavadi famosíssimo, ele teve que anunciar, ele teve que admitir o que Madhava Goswami Maharaj acabou de dizer hoje. O Siddhanta de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a conclusão final. Todos nós podemos dizer diferentes filosofias, mas o que ele pronunciou hoje é a conclusão mais perfeita de toda a filosofia, ele disse. Ele foi eleito o orador mais impressionante de toda a Kumbh Mela, que é uma reunião de milhares de yogis e sadhus na Índia. E como que você vai dizer agora que ele disse tolices? Eu não ligo, alguém pode até me matar, mas eu tenho a satisfação de estabelecer a glória da Gaudiya Mata e do meu Guru Varga. Eu sacrifico minha vida prazerosamente em nome disso, dentro do meu coração. E alguns dos seus irmãos espirituais, desnecessariamente. Kunjada era um homem muito doce, muito... E alguém tentou colocá-lo contra Madhava Goswami Maharaj, porque alguém estava fazendo algum plano para colocar Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj para fora do templo. Fizeram um complô para que eles tirassem Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj da Chaitanya Mata. Ele não queria ser o Acharya. Ele estava simplesmente servindo para Prabhupada Bhaktisiddhanta. E o que aconteceu? Finalmente, Bhakti Vigyana Bharati Maharaj e Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, discípulos de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, eles não poderiam testemunhar porque já foram embora, mas eles falaram para mim. Bhagavan Prabhu também. E eu escrevi livros porque ele pediu que eu escrevesse, que eu editasse alguns livros. Muito bem. Então esse Babaji disse, o seu Guru Padapadma, Madhava Goswami Maharaj, disse para os discípulos de Gurudeva, ele mandou uma mensagem que vocês todos devem ir até não sei onde encontrá-lo. Ele está fazendo uma grande assembleia, ele quer todos vocês lá. Ah, é verdade? Sim, sim. Venham todos, ele disse. Cooperem com o seu Guru Padapadma. Lá, vão todos. Levem tudo. Eles acreditaram. Leve todas as suas malas, porque vai ser um programa que vai durar muitos dias. Eles tinham poucas roupas e levaram tudo. E quando eles chegaram lá,
Param Gurudeva disse, por que vocês vieram? Vocês deixaram o seva de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Mas aquele Babaji disse que você mandou uma mensagem, que era que você precisava de todos nós aqui. Quem falou? Aquele Babaji Maharaj. Sim? Vocês vieram com todas as coisas de vocês e Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva realizou. Eles não vão deixar a gente voltar na Chaitanya Mata. E aí, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj se tornou um mendigo de rua. Vamos imaginar que você me tire da onde eu vivo, sem que eu planeje para onde eu vou. Então eles tiraram ele dali sem que ele soubesse. Onde que ele iria? Eles não iam permitir que ele voltasse. E mesmo assim, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj não falou contra eles. Não abriu um processo contra eles. Ele disse, talvez esse seja o desejo de Nityananda Balarama. Ok. Então, ele alugou uma loja no sul de Calcutá. Alguém falou para ele, você pode ficar aqui nessa loja. E ele ficou com todos os discípulos ali numa loja, como um mendigo que mendigava arroz de porta em porta para um Gurudeva com seus discípulos. E mesmo assim, ele nunca insultou esse Kunja Bihari que fez isso. Um dia, Kunjada estava na varanda em Calcutá. E Madhava Goswami Maharaj passou ali, eles se viram. Ele viu seu irmão Kunjada na mesma rua. Ele prestou Dandavat Pranam na rua. Na rua, no meio da estrada, na rua aberta, no asfalto, ele prestou reverências. Esse é Madhava Goswami Maharaj. Quanta ajuda ele deu para todas as criaturas, para todas as entidades vivas. O que dizer dos seus irmãos espirituais? Eu poderia dar infinitos exemplos para explicar o coração sofisticado de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Quando ele fez muitos templos depois disso, eu não posso contar tudo hoje, é impossível. Esse Babaji específico que botou todo mundo, que fez aquele complô e botou todo mundo para fora, para jogar ele fora dali, ele ficou doente. Ele ficou doente. E Madhava Goswami Maharaj ficou sabendo, disse, meu irmão espiritual está doente? Sim, venha, venha. Você serviu para Prabhupada Bhaktisiddhanta, então eu vou lhe servir, venha. Meu Deus, ele pagou remédios, pagou tudo, botou seus servos para servi-lo, mesmo ele tendo complotado e expulsado ele do templo. Esse é Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Os sevakas ficaram assustados e disseram, Gurudeva, ele é seu inimigo. Não fale assim, respondeu Param Gurudeva. Ele é um sevaka. Não, os sevakas ficaram, aquele mesmo Maharaj botou a gente para fora. Como é que a gente vai servi-lo? Ele falou mal de você. É minha ordem. Você vai seguir o que eu estou dizendo? Então sirva-o. Vocês não devem falar nada. Ele foi contra você. Ele colocou a gente para fora da Chaitanya Madhava. O que quer que tenha sido feito, ele respondeu. Você vai servi-lo. Essa é a minha instrução agora, entende? Entende? Esse era Param Gurudeva. Então, quando todas essas brigas se manifestaram, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que era como uma criança de Shambhava, ele foi convidado por Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Venha, meu irmão espiritual, por que você não vem ficar conosco? Eu não consigo fazer seva sozinho, você é um grande pandita. Você é o editor de Prabhupada Bhaktisiddhanta, disse Param Gurudeva para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e ele respondeu, sim, eu vou. E ele ficou junto com Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ficaram juntos 35 anos. Por 35 anos, até o último momento da vida de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ficou com ele. Então, tente entender. Um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que era Babaji, ele dizia coisas ruins contra Madhava Goswami Maharaj. Mas Madhava Goswami Maharaj, quando esse Babaji ficou velho, ele falou, venha, fique aqui no meu templo.
E um dia, um sevaka disse diretamente com esse Babaji. O nome dele era Guru Das Baba ou algo assim. Eu esqueci de chamá-lo. Você ficou contra o nosso Guru Pada Padma. Você ficou contra o nosso Guru Pada Padma. Você fez muitas coisas contra nós. E esse Babaji respondeu. Ele fechou a porta e a janela e ficou dentro do quarto, sem água, sem prachada. Por quê? Porque esse discípulo falou assim com ele. Você se lembra que você fez isso? Que você foi contra o nosso Guru? E finalmente, quando Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva voltou para Mayapura e ficou sabendo, falou, não estou vendo meu irmão espiritual, onde ele está? Porque todos os irmãos espirituais vinham prestar reverências juntos. Eu não estou vendo ele. E o discípulo disse, Babaji Maharaj não abre mais o quarto. Nos últimos 2 dias, o que foi? Disse Param Gurudeva. Porque esse brahmachari falou contra ele. Ele se sentiu muita dor e se trancou. Ele não está bebendo água nem prachada. O quê? Disse Param Gurudeva. E ele imediatamente foi até a porta e bateu na porta. Meu irmão, eu sou seu irmão mais jovem, abra a porta. Um erro foi feito por um brahmachari. Ele é meu filho e também é teu filho. Meu filho significa teu filho. E você é Vaishnava Thakur, você é o querido Vaishnava. Perdoe-o, por favor, senão eu também vou morrer, sem água e sem prachada. Então Babaji Maharaj abriu a porta. E eles se abraçaram e beijaram o rosto um do outro. Essa é a vida de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Não diga coisas besteiras contra ele para estabelecer a tua própria pratista. Você sabe o que você recebeu dele, mas por conta de pratista vulgar você vai falar contra ele. Como eu posso suportar? Se alguém no mundo inteiro me puder responder a pergunta que eu fiz, eu posso dar uma resposta a eles com muita educação. Não é uma questão de briga. Entendam o que está sendo dito. O verso com o qual eu comecei é impossível explicá-lo. Nós não temos tempo hoje. Vou ter que parar aqui. Outra coisa, Srila Jiva Goswami Pada, o verso. Eu vou dizer só esse verso, um dia eu vou explicar. Jiva Goswami costumava dizer: Tatsevan avirodhena cha annesham opi vaishnavanam shravanam shreo mancha kalpaturu rishiki vasindhavach patitanam pavanabho vaishnavyo namo. Jai Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Jai Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Ki Jai. Vaishnava. Grande Vaishnava. Eu só quero glorificar os Vaishnavas. Eu não sei o que é o Bhagavad Gita. Mas os Vaishnavas são meu coração. Se eles me baterem em mim, me chutarem, eu vou ficar aqui. Essa é a minha natureza.